Salve, salve, galerinha concurseira! Mais um bloco de direito constitucional, tendo como objeto de estudo, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Bloco passado, ficamos paradinho aqui na estabilidade. É bom, quando a gente está estudando, aí vem estabilidade, aí você fica, eu quero essa danada, eu quero. E a gente viu que essa estabilidade ocorre após 3 anos de efetivo exercício. Mas, meus amigos, essa estabilidade ela não é perpétua, não é? Ela não é intocável, não. Você, servidor público, pode perder o cargo, pode perder o cargo. E como é que você pode perder o cargo? De 3 formas. Então, o servidor público pode perder o cargo de 3 formas. Existe uma 4ª possibilidade, mas está prevista lá na Constituição Federal, a questão do limite, de valores, exceder o limite de valores orçamentários. Mas a gente não vai trabalhar, por quê? Porque não está aqui. Então a gente só vai ver os 3 casos que estão aqui. Então a questão do passar do limite orçamentário deixa para quando a gente vê a Constituição Federal. Então vamos lá, o servidor público estável só perderá o cargo. Primeiro caso, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então eu, servidor público, só posso perder o meu cargo se houver uma sentença judicial e desde que haja um trânsito em julgado. Isso quer dizer o quê? Que a sentença judicial tornou-se irrecorrível. A sentença não cabe mais recurso. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, o famoso PAD, processo administrativo. Então, posso ser, havendo processo administrativo, PAD, processo administrativo disciplinar, deixa eu apagar aqui, não esquece, tá certo? PAD, processo administrativo disciplinar, processo administrativo disciplinar. Então, eu posso ser também demitido por esse processo administrativo disciplinar. E também mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada pela defesa. Como assim? Ora, meus amigos, deixa eu só tomar água aqui. Vocês não são avaliados apenas durante o estágio probatório, não. Vocês são avaliados também quando ficam estáveis, claro, pô. Porque senão era bom demais, ó. Enquanto eu estava no estágio probatório, tudo certinho. Prazos todos certinhos. Depois que eu fiquei estável, porra de prazo, vou tirar onda aqui. Não, negativo. Então eu sou avaliado antes e sou avaliado durante, tá certo? Então, tendo uma avaliação irregular, tendo uma avaliação baixa, obviamente eu posso perder meu cargo, mas vai ser assegurada a sua ampla defesa, beleza? Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, nós estamos falando da chamada reintegração. Então, o que é a reintegração? A reintegração é a volta ao serviço público. Reintegração é a volta ao serviço público daquele cara que foi, aqui está dizendo, invalidada por sentença judicial, mas também por sentença administrativa, tá? Apesar que, veja, aqui só tem sentença judicial.
Então só bota sentença judicial. Mas pode ser, a reintegração pode ser por sentença judicial ou por sentença administrativa. Beleza? Mas aqui é só sentença judicial. Eu estou dizendo isso porque tu estuda direito administrativo. E lá em direito administrativo está dizendo sentença judicial, sentença administrativa. Mas aqui só fala em sentença judicial. Né? Erroneamente, né? Errôneo dispositivo. Está errado, também vale por sentença administrativa. Só que eu tenho que botar na prova o que está aqui. E é isso que a gente tem que colocar. Então, invalidada por sentença judicial. Então, imagine o seguinte. Zé, né, foi demitido por ter cometido peculato. Só que Zé era inocente. Zé era inocente. O chefe foi que cometeu o peculato, botou a culpa em Zé. Aí Zé conseguiu, no Poder Judiciário, conseguiu provar que ele não era culpado, o culpado era o chefe. Aí Zé vai ser o quê? Reintegrado. Reintegrado ao seu cargo. Normal. Primeira fase normal, tranquilinho. Agora, pode ocorrer o seguinte, veja, Zé estava aqui. Foi demitido. Foi demitido. Obviamente, teve alguém que veio ocupar o cargo de Zé, que foi Tonho. Tonho estava aqui. Quando Zé foi demitido, Tonho voltou para cá. E veio para cá, e Zé foi demitido. Só que tem o seguinte. Zé voltou. Zé voltou. Se Zé voltou, Tonho tem que voltar ao cargo dele, que Zé está aqui. Tá certo? Espera aí, Emanuel. E se ele chegar aqui, Bio estiver ocupando o cargo dele, o que vai ser de Tonho? Tonho se fudeu. O que vai acontecer com o Tonho? Tonho vai ficar em disponibilidade até surgir outra vaga para ele entrar. Enquanto isso, Tonho vai... Ai, bicho, e Bio aqui vai ficar na vaga do cara? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Bio vai ficar na vaga dele. Tá? Mas ele estava ocupando o cargo aqui, não vai ter nem direito a uma indenizaçãozinha, não. Não vai ter direito a indenização nenhuma. Ele vai voltar ao cargo. Se tiver vaga, ele ocupa o cargo. Se tiver ocupado, Tonho se fudeu. Vai ficar em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais ao seu tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Então, eu estou lá no cargo e o cargo vai ser extinto. Ou vai ser declarada a sua desnecessidade. O que vai acontecer? Eu vou ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até aparecer outro cargo que seja compatível com o meu. Emanuel, não pode ser demitido? Não, claro que não, pô. Só pode ser demitido por conta de quê? Sentença judicial transitada julgada, processo administrativo ou avaliação de desempenho. Não é nenhum desses três casos. O cargo que eu estou ocupando foi extinto ou declarado a sua desnecessidade. Então, eu não posso sair do serviço público por isso, não. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, para que eu seja estável, vai ser constituída uma comissão para determinar se eu estou bem ou não. Esse cara vai, tá beleza, então passou no estágio probatório, ou então essa comissão vai dizer, não dá não. E com isso terminamos a questão do servidor público civil. E vamos entrar em outro ponto, né, muito importante, que cai muito em prova,
que é o poder executivo. Poder executivo. Bem, quando se trata de poder executivo, nós estamos falando do governador e do vice-governador. Né? Mas muito cuidado nas pegadinhas de prova, tá certo? Pegadinha de prova. Lembrando que esse poder executivo está nas 3 esferas. Poder executivo está na esfera da União, presidente da República e vice-presidente. Poder executivo está no Estado, governador e vice. No Distrito Federal, governador e vice. E no município, prefeito e vice. Mas vamos, obviamente, tratar só da esfera estadual. Não vamos tratar aqui na Constituição, na esfera municipal, tá certo? Então, previsão lá no artigo 57 e cuidado logo na pegadinha. Por quê? Diz o seguinte, o poder executivo é exercido pelo governador do estado, não é? Poder executivo com sede na capital do estado natal, é exercido pelo governador e auxiliado pelos secretários de estado. Por que eu estou dizendo isso? Tomem muito, mas muito cuidado. Porque na prova pode colocar o poder executivo com sede na capital do estado, é exercido pelo governador e pelo vice, auxiliado pelos seus secretários de estado. Meu amigo, está totalmente errado. Totalmente errado. E por que está errado? Porque o poder executivo, ele se personifica na figura do seu chefe. Quem é o chefe? É o governador. Quem é o chefe? É o presidente. Quem é o chefe? É o prefeito. Então, o poder executivo, ele se personifica na figura do seu chefe. Não quer dizer, pessoal, que quando a gente fora aqui da sala de aula, né? Fora aqui do estudo, a gente costuma ouvir vice e nada é a mesma coisa. Vice não é. No mundo jurídico, o vice-governador tem muita importância, a gente vai ver. Né? Ele tem muita importância. Entre um exemplo de importância, ele pode o quê? Substituir o governador. Então veja que ele tem importância e muito. Beleza? Então veja. Então o poder executivo, com sede na capital do estado, é exercido pelo governador auxiliado pelos secretários de estado. Parágrafo 1º. A eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Meus amigos, vejam só, estamos falando aí, não é, de um sistema eleitoral, tá certo? De um sistema eleitoral. Que sistema eleitoral é esse? Não é? É o sistema eleitoral majoritário. Mas para a gente falar sobre isso, eu vou deixar para falar no parágrafo 4º, tá? No parágrafo 4º, eu vou falar sobre esse sistema eleitoral aqui, que é de eleição do governador e do vice. Tranquilo? Mas saber que o mandato do governador e do vice é de 4 anos e as eleições vão se dar no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior do término do mandato de seus antecessores. Vamos lá. A eleição do governador e a do vice-governador com ele registrado. A eleição do governador, parágrafo 2º, importa do vice-governador com ele registrado. Ou seja, no momento que eu elejo o governador, eu já sei qual é o vice. Então, Emanuel, para que isso aí? E precisava disso aqui? Precisa. Porque o professor Isaqueu, professor de História, não é? Ele lembra, ele sabe que antes da Constituição de 88, você tinha 2 eleições distintas, para presidente e para vice. Não era professor de História. Você tinha 2 eleições distintas, para presidente e para vice.
Isso não dava certo. Você imaginou Haddad e Bolsonaro juntos? Já imaginou um presidente e outro vice? Meu amigo, era cacete, tá ok? Era cacete. Então, para que evitar essa pluralidade de ideologias, né, que não daria certo, então, ó, você elege o governador e você já sabe quem é o vice. Tranquilo? Parágrafo 3º. É eleito governador o candidato que, registrado por partido político, obtenha maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Vou chegar aqui, que eu vou ler o parágrafo 4 e vou juntar para falar sobre o sistema eleitoral. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, faz-se nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando eleita quem obtenha a maioria dos votos lá. Peraí, mano, peraí, o parágrafo 4º tá batendo, ó, contra, tá indo de encontro ao parágrafo 1º, que o parágrafo 1º diz, não alcançando no primeiro domingo de outubro, vai para o segundo, né? Vai para o segundo turno, com a eleição no último domingo de outubro. E aqui no parágrafo 4 diz, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, vai fazer eleição até 20 dias após a proclamação do resultado. Poxa, então esse parágrafo tem que ser revogado. Se você pegar a Constituição Federal, que quando começa o Poder Executivo, vai ter a mesma ideia. É a mesma ideia, a mesma ideia. O seguinte, pessoal, esse dispositivo aqui surgiu com a Constituição Estadual. Com a Constituição Estadual, logo no início da Constituição Estadual, pegando a referência da Constituição Federal. Só que houve uma emenda constitucional de 1997, acho que foi emenda, ou foi emenda 16, ou foi emenda 14, não lembro agora, não é? Deixa eu pegar aqui, porque eu não gosto de ficar devendo ao aluno. Deixa eu ver aqui, mas eu acho. Deixa eu ver aqui. Foi a emenda 16. A emenda 16 de 1997 alterou, não é, a Constituição Federal, acrescendo justamente esse dispositivo aqui, do primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e domingo de outubro. Se você observar também nessa Constituição Federal, no parágrafo 3º, também vai falar essa questão de 20 dias. Por que houve essa alteração? Por que houve essa alteração? Simples. Antigamente o sistema era o quê? Do voto, não é? Na mão. O voto físico. O voto físico. Você chegava lá e fazia o voto físico. Quando chega em 1996, 97, muda esse voto físico para a urna eletrônica. Então veja, anteriormente no voto físico não tinha essa agilidade da urna eletrônica. Então, o que se fazia? Foi proclamado, foi dado o resultado em primeiro turno, aí ninguém alcançou a maioria absoluta, como a gente vai ver aqui, aí fazia-se o quê? Depois de 20 dias da proclamação do resultado, fazia-se nova eleição. Mas não tinha data? Não tinha não, pô, porque é contagem de voto. Então você não tinha uma data concreta para terminar a contagem dos votos. Aí depois da proclamação do resultado, aí você tinha 20 dias. Por que eu estou dizendo que esse dispositivo não pode ser revogado? Então é o seguinte, se algum dia a questão do voto eletrônico não couber mais, ou houver qualquer bronca no sistema, deu um retetel no sistema eleitoral da urna eletrônica, então você vai utilizar o parágrafo 4º, tá entendendo? Então, a gente diz que é o parágrafo da reserva, né? É aquele parágrafo que está na reserva. Aconteceu qualquer bronquinha aqui, opa! Eu tô aqui. Entenderam aí? Beleza? Sim, agora vamos lá. Existem dois sistemas eleitorais. Você tem um sistema eleitoral proporcional, que vai eleger vereador, deputado estadual e deputado federal.
E você tem o sistema majoritário. E você tem o sistema majoritário. Esse sistema majoritário é dividido, tem duas espécies. Majoritário simples e o majoritário de 2 turnos. O majoritário simples é aquele que o indivíduo vai ser eleito, não é? Que tiver a maioria absoluta. O indivíduo vai ser eleito aquele que obtiver a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É 50% mais um dos chamados votos válidos. Dos votos válidos. O que são votos válidos? É quando eu retiro do cômputo do total brancos e nulos. Como assim, mano? Imagina uma eleição que teve 60 mil votos. 5 mil foi branco, 5 mil foi nulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar os brancos e os nulos. Ficou quanto? 50 mil. Então, esses 50 mil são os votos válidos. Então, no sistema majoritário simples, é aquele que tiver o maior número de votos. Aquele que alcançar o maior número de votos vai ganhar. Então, nesse sistema majoritário simples, que é aquele que tiver o maior número de votos que vai se eleger, é para eleger quem? Senadores e prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Majoritário simples, que é aquele que o cara vai ganhar, que tiver maior número de votos, é qual? É aquele que tiver menos de 200 mil eleitores, o município tiver menos de 200 mil eleitores. Já o sistema majoritário de 2 turnos, ele vai determinar o seguinte: vai ganhar em primeiro turno o candidato que tiver 50% dos votos válidos. São votos válidos, é aquele que eu retiro do total brancos e nulos. Se ele não alcançar no primeiro turno 50% mais um dos votos válidos, aí ele vai para o segundo turno e ganha. Vai para o segundo turno os 2 que tiverem maior votação e vai ganhar aquele que tiver maior votação, não importa a porcentagem. Então, mais uma vez, sistema majoritário simples, para eleger senadores e prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. 200 mil eleitores, não é habitantes não. Nesse sistema majoritário simples, vai ganhar o quê? Aquele que tiver o maior número de votos. O cara teve 50,3, o outro teve 49,7. Não importa. Vai ser eleito. No sistema majoritário de 2 turnos, vai ser eleito aquele que, em primeiro turno, alcançar 50% mais um dos votos válidos. Então, no primeiro turno, se ele alcançar 50% mais um dos votos válidos, ele é eleito. Se ele não alcançar em primeiro turno 50% mais um dos votos válidos, vai para o segundo turno os 2 candidatos mais votados. E nesse caso, vai ser eleito aquele que tiver o maior número de votos. Pessoal, terminamos mais um bloco. Fé, força e foco na tua aprovação. E sempre suave na nave. Valeu!